Hi, big fuckers! Mais uma aula de geografia básica, aula 35, subdesenvolvimento. Nós vamos ver nessa aula que o subdesenvolvimento surgiu já faz muito tempo e tem tudo a ver com todas as aulas anteriores que nós já vimos, tá certo? Vamos começar a bagaça. Bom, primeiro, o termo subdesenvolvimento vem de um aspecto que nós já falamos antes sobre classificação. Lembra, gente? Tudo é classificado. Tudo é classificado por pequeno, médio, grande, alto, baixo, gordo, magro, rico, pobre e por aí vai. Então os países também são classificados. Então o termo subdesenvolvimento, né, se refere a um tipo de situação econômica caracterizada pela baixa produtividade, ou seja, um país que não produz muito, ou produz muito pouco, ou em alguns casos não produz porra nenhuma. É uma circunstância, né, que pode ser observada especialmente nos países da América Latina e África. Nossa, por que será América Latina e África? Você vai entender, você vai entender. Então tem várias imagens aqui que são comuns em países subdesenvolvidos. A mulher na beira de um córrego cheio de sujeira, favelas, que hoje chama-se de comunidades, né? Violência urbana, que acontece de monte, lixão a céu aberto, desnutrição, olha as perninhas do cidadão, da cidadã aqui, nem dá para ver. Barracos, né? Casas, é um tipo de palafita isso daqui. Bom, enfim, tudo isso daqui são imagens normais, comuns em países subdesenvolvidos. Bom, para se chegar a um país subdesenvolvido, para se classificar como ele é subdesenvolvido, existem os principais fatores e indicadores, aliás, socioeconômicos. Então, analisando e comparando esses indicadores, que a gente vai ver todos eles, é possível classificar os países em desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Então, um dos indicadores, Produto Interno Bruto, também conhecido como PIB, é a soma de bens e serviços produzidos em uma nação no decorrer de um ano. Então, é a soma de todos os serviços, todos os bens que esse país chegou a produzir em um ano. Então, estão os PIBs mais altos do mundo aqui. Eu acho que essa tabela é de 2017, se eu não me engano. Então, os Estados Unidos, está aqui em USD, milhões. O USD é o dólar americano, né? United States Dollar. Por que dólar americano, porra? Porque tem o dólar canadense, tem o dólar australiano, tem dólar de vários países. Né? Eles colocaram o nome de dólar. Então, quando fala dólar, a gente tem que falar que é o dólar americano para saber que é o que tem mais valor. Né? Então, o produto interno bruto seria isso, a soma dos bens e serviços. Aqui tem a tabela entre bilhões, nota-se que os países mais ricos, né, em questão de PIB, está os Estados Unidos, primeiro, depois China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Índia, Itália, Brasil. Porra, Brasil está em nono. Caralho, então o Brasil é um país desenvolvido? Não. Tanto é que até a Índia está aí. Não. Isso não é porque o produto interno bruto é alto que o país é desenvolvido. A gente vai ver que tem outros fatores. Então, outro deles é a renda per capita. Está aqui embaixo e tem a ver com o PIB também. Então, a renda per capita, ou seja, o PIB de um país, né, dividido pelo número de seus habitantes. Então, a gente vai pegar essa parte de cima, o produto interno bruto, divide ele pela quantidade de habitantes de um país e vai dar a renda per capita. Então, nós temos em primeiro lugar aqui Luxemburgo, se não me engano, essa tabela também é 2017, 16, alguma coisa assim. Os países com renda per capita mais alta estão aqui Luxemburgo, Noruega, Catar, Macau, que é uma parte da China, Suíça, Austrália, Dinamarca, Suécia, Singapura. Estados Unidos está em décimo, com 38 mil e alguma coisa euros. Eu não consegui achar isso daqui em dólar americano. Não coloquei em euros só para a gente ter uma base do que foi. Tá bom? Então, não é porque o país tem o produto interno bruto alto que a renda per capita vai ser alta. Olha que a China nem aparece, né? Tem Macau, que é uma parte da China só. Japão também não entra nisso daí, Alemanha. Gente, você vê que é um negócio bem mais sério do que a gente pensava, né?
Então, seguindo, outros índices são a taxa de mortalidade infantil, que é o número de crianças que morrem antes de completar um ano. Então, nós temos alguns indicadores aqui que diz como foi essa evolução, né, dos últimos 70 anos para cá, desde 1950. Então, você vê que a taxa era muito alta, e lembra, quando a gente falou na aula de população, que a tendência é que esse índice sempre caia em todos os países do mundo. Porque a evolução, a tecnologia melhora, o sistema de saúde melhora, a infraestrutura das regiões melhoram, então a tendência é que essa taxa sempre caia. Porém, países subdesenvolvidos continuam tendo uma taxa alta em relação aos países desenvolvidos. Tá bom? Tem até um indicativo aqui da Espanha, nota que a Espanha baixou bem, o número dele está em 0 quase, enquanto o Brasil está em 20 aqui, que é uma taxa bem alta ainda. Então, estamos longe disso. Expectativa de vida, que é a estimativa de tempo de vida de habitantes de um país, ou seja, longevidade, quanto é a média que uma pessoa vive em certas regiões. Então, essas áreas que estão verde mais escuras são porque tem a longevidade mais alta. Nota, Estados Unidos, boa parte da Europa, Austrália, e não dá para ver, mas o Japão se inclui nisso daí. Depois tem os verdes um pouquinho mais claro. Aliás, a taxa mais alta estava o Canadá, né? Depois um pouco mais claro vem Estados Unidos, outra parte da Europa, mais a China. Depois um verde um pouco mais claro, onde já inclui o Brasil. Depois vai caindo, caindo, até que chega na África, a parte branca aqui, que o pessoal tem a expectativa de vida muito baixa. Também isso daí é uma coisa que evolui conforme o tempo. Olha em aula de população lá, você vai entender essa porra aí, que isso aí é o item do IDH, que aliás é um outro dos fatores que a gente vai ver agora. Então vamos lá, tem ainda a escolaridade, né? Mete o grau de instrução de uma população. Então dá para ver no mapa aqui, as partes verdes mais escuras são porque tem um índice de escolaridade muito alta, no caso Estados Unidos, o Canadá, parte da Europa, alguns lugares da Ásia, Japão e Austrália. Depois o verde um pouco mais claro, tem um grau de instrução um pouco mais baixo. A Rússia aqui em cima, né? Mais uma pequena parte da Ásia e uma pequena parte da América do Sul. Depois um índice um pouco mais baixo, onde já inclui o Brasil, parte da América do Sul, mais o México. Depois vai caindo, até que chega nessa parte com cores aqui, porque tem um índice de grau de instrução muito baixo, é baixo pra caralho. É tipo assim, o cara mal aprende a ler e escrever. Quando aprende, tá bom? E o IDH que a gente falou na última aula, né, que é a soma de todos esses fatores juntos. É um indicador socioeconômico mais completo, que leva em conta a expectativa de vida, que a gente falou agora, grau de escolaridade, a gente falou agora, renda per capita, a gente também falou, e mortalidade infantil, ou seja, pega esses 4 índices. Então, para se chegar a saber se o país é desenvolvido ou não, na teoria é só pegar o IDH e mais o PIB, que o PIB é um dos fatores que não entra no IDH, porém ainda a renda per capita. Certo? Então aí a gente chega a classificação. Eu sou classificado, você é classificado, todo mundo é classificado. Certo? Se é pobre, se é rico, se é branco, se é preto, se é tudo. Então, origem do subdesenvolvimento. As diferenças econômicas, né, são resultado da evolução do sistema capitalista. Alguns países enriqueceram às custas do empobrecimento de outros. Então, olha, eu achei essa ilustração ela bem interessante, né? Ou seja, tiraram todas as riquezas da África, jogaram na Europa, todas as riquezas da América Latina e jogaram lá nos Estados Unidos. É basicamente isso, os países capitalistas ricos explorando os países capitalistas mais pobres ou mais humildes. A gente já tinha falado sobre isso aí também, né? De novo, vamos falar sobre a descolonização da África, né? Então, com a decadência das potências coloniais, né, derrotadas na Segunda Guerra, acabou a Segunda Guerra, os países estavam pobres, então começou o processo de descolonização dos países da África e da Ásia, que juntou com a América Latina, formando um conjunto chamado o Terceiro Mundo. Olha a classificação, como muda, né? Então tinha primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Chegou até outro tipo,
países desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Hoje se fala primeiro mundo e segundo mundo, ou seja, países ricos e países pobres, ou seja, hemisfério norte e hemisfério sul, e por aí vai. Bom, a origem do subdesenvolvimento estão ao longo do período, né? No longo período de denominação política e econômica e no tipo de relação estabelecida entre colônia e metrópole, ou seja, a famosa divisão internacional de trabalho, ou seja, a DIT. Lembra, a gente falou sobre, na aula de capitalismo, né, a DIT, como foi os tempos, né, os países primeiro exportavam, né, importavam dos países mais pobres matéria-prima, depois revendia para esses países pobres produtos manufaturados. Isso foi evoluindo até que chega a indústria, até que a gente os países ricos começam a mandar dinheiro para cá para investir, para ajudar os países pobres. Na verdade, não está só chupando para eles e por aí vai. Bom, seguindo nossa teoria aqui, isto somando a incapacidade de administrar. A gente, quando fala em incapacidade de administrar, é porque o cara é burro. O governo que está naquele país é burro, faz muita merda, faz ruim, vende produto muito barato, compra produto muito caro. Então esse é um dos itens. Aí tem mais, governos ditatoriais. Esse mouse tá foda aqui. Governos ditatoriais, aconteceu muito principalmente na América do Sul. Então tínhamos os governos que eram ditaduras, a ditadura deixa o comércio um pouco mais estagnado e dificulta o país a se desenvolver. Interesse das empresas de fora, né? Os países, essas indústrias, né, multinacionais, instalam-se nesses países mais pobres, como instala-se, eu dei exemplo da Ford, da Renault, várias indústrias eletrônicas, com o único interesse de mandar dinheiro, capital, para onde é a sede deles. Ou seja, eles fazem a produção deles aqui, com matéria-prima nossa, mão de obra nossa, barata, isenção de impostos, deixa os impactos ambientais aqui e pegam o lucro tudo para eles. Ou seja, o país acaba enriquecendo às custas dos países mais pobres. Aí tem a parte de corrupção, que aqui no Brasil não existe. Não existe corrupção no Brasil. O Brasil é o país mais limpo do mundo. Gente, tem um mapa no Google, depois você coloca lá índice de países mais corruptos do mundo. Você vê o Brasil tá ali entre os mais, né, tipo no topo. Conflitos étnicos, principalmente na África, né, que quando eles começam a entregar as colônias africanas, eles devolvem tudo nas coxas, né? Ninguém respeitou etnias, raças, religiões, nada. Colocaram duas etnias que não se dão num único país. Esse país acaba entrando em guerra e um país em guerra não evolui nunca. Tem ainda a dívida externa, que lembra do FMI, do BIRD e tudo mais. Esses países, esses bancos, né, esses fundos emprestam dinheiro aos países emergentes, aos países mais pobres, a uns juros altíssimos. Quer dizer, o país já está fudido. Aí você empresta esse dinheiro nos juros muito altos. Quer dizer, você vai fuder mais ainda o país. A mesma coisa acontece aqui quando você vai pedir dinheiro para agiota. Aqui eu conheço muita gente que faz essa merda ainda de pedir dinheiro para agiota. Porra, se o cara tá pedindo dinheiro para agiota, é porque ele já tá devendo até as cuecas, ele não tem crédito para pegar dinheiro em banco. Aí vai, vou pegar com a agiota. Aí o agiota cobra dele aí 20%, 25%. Que é um absurdo. O cara pega R$1.000, ele vai ter que pagar no outro mês 1.250. Então, gente, é fora do comum isso. Isso acontece mundialmente. Tá bom? Bom, acho que foi tudo aqui, né? Incapacidade de administrar, governos ditatoriais. Assim, governos ditatoriais não é só da época que tinha ditadura ainda, né? Tem países na África, muitos países ainda, que têm essa ditadura. Assim como tem países ainda que são socialistas, o Cabo de Cuba, Coreia do Norte. Bom, só que esses países africanos são os países que realmente ninguém se interessa porque eles vivem em guerra, conflito. Mas tem a ditadura, o cara é rei lá, ele manda, ele faz tudo. Tem países árabes que tem isso daí também, governos ditatoriais. Países árabes ainda ganham muito dinheiro com petróleo, né? Tem a venda de petróleo deles exorbitante, o sheik lá fica com a puta grana e o povo
se fode. Então o país acaba sendo um país pobre, um país miserável, um país rico, um país fudido, por aí vai. Bom, características comuns entre os países subdesenvolvidos. Isso aqui é comum, todo país subdesenvolvido tem essa situação. Grande desigualdade social. Então, olha, gente, isso aqui é uma área aqui na cidade de São Paulo. Tem uma região muito rica de um lado e uma região muito pobre do outro, ali junto, junto. No Rio de Janeiro isso aí é muito comum também, naquela área do morro. Acabou o morro, bum, já tem a parte rica da cidade. Então, ao mesmo tempo que você vê gente aqui miserável tentando ganhar o pão de cada dia, do lado de cá já tem gente que, olha, tem piscina numa varanda. Então, gente, é uma coisa fora do comum. A desigualdade social é gigantesca. Não estou falando só do Brasil, não. Falando da América Latina praticamente toda é assim, parte da Ásia também, da África. Então, isso daí é uma coisa comum em países subdesenvolvidos. Gente muito rica, uma minoria, e gente muito pobre, a grande maioria. Esses países também têm dependência financeira e tecnológica, ou seja, eles dependem do dinheiro dos países mais ricos e dependem também da área geral em eletrônicos, tecnologia em geral. Normalmente todos os países têm também dívida externa, né, que é resultado da ajuda oferecida dos países ricos. Lembra do BIRD e do FMI? Então, emprestaram dinheiro para esses países, entre eles o Brasil, e cobram juros. E, assim, alguns países, o Brasil ficou um bom tempo nisso aí, só pagando juros. Então, pagavam um absurdo de juros todo ano lá para os Estados Unidos, ou para o BIRD, ou para o Banco Mundial, e por aí. E outra característica marcante é a balança comercial desfavorável. Ai, que porra é balança comercial? Gente, balança comercial seria a parte que um país importa e exporta. Então, o ideal é que um país exporte mais, venda mais, não estou falando em volume, mas em grana, em dinheiro. Ele tem que vender mais do que ele importa. Quando o país importa mais do que vende, é porque ele está em balança comercial desfavorável, também conhecido como balança comercial negativa. Ou seja, ele não tem aquele dinheiro todo, mas ele está sempre comprando coisa de fora. Então, gente, não tem dinheiro para isso. A dívida vai aumentando cada vez mais, vira uma bola de neve isso daí. Tá bom? Isso aí é comum em todos os países subdesenvolvidos. Aí vamos a alguns aspectos, né, características entre alguns países subdesenvolvidos. Nem todos os países subdesenvolvidos passam por isso. Então, industrialização muito tarde, alguns países, porque assim, o Brasil teve, a América do Sul teve, alguns países da África tiveram, tem países da África que não tem indústria nenhuma. Então estão fodidos em meio. Sabe? A gente fala que as empresas internacionais vêm aqui para foder, vem para foder para catar dinheiro nosso e mandar para lá. Mas é melhor com elas do que sem elas. Porque sem elas o desemprego fica ainda maior. As multinacionais, ou também conhecidas transnacionais, né, que só buscam vantagem, mão de obra barata e incentivos fiscais, é o nosso caso. Tem países que, como não tem, essas empresas não passam por isso, mas também se fode mais ainda. Outra é a globalização de produtos e formas de consumo. Alguns países, como a gente falou, tem países que são muito pobres, são extremamente pobres. Então, assim, não compensa, por exemplo, os Estados Unidos querer mandar uma Ford para um país que não tem dinheiro, a população não vai ter dinheiro para comprar o veículo. Então eles não mandam, nem montam a indústria lá. Então cabe a esse país ter um governo mais ou menos decente, fortalecer a economia para poder chamar essas multinacionais, né? Porque senão nem isso eles vão ter. Alguns desses países são apenas exportadores de matéria-prima, minerais ou vegetais, ou seja, produtos primários. Então, se o país não tem indústria, ele tem que ganhar dinheiro de alguma forma dos países mais ricos. Então, a única coisa que eles têm é vender matéria-prima. Para vender matéria-prima também não é tão simples, tem que ter no mínimo um porto ali para enviar esses produtos, né?
uma linha de comunicação, linha de transportes. Então é o mínimo que um país precisa ter. Eu tenho alguns exemplos aqui, né, do que seria material primário, né, entre eles está agricultura, pecuária, minerais e mais o petróleo também. E eu tô falando, precisa ter no mínimo um porto razoável, né, que isso daí tem que ser mandado a maioria de navio para outros continentes, no caso provavelmente África ou Estados Unidos. E temos aqui novos países industrializados. Então as multinacionais ou transnacionais concluíram que era mais vantajoso fabricar nesses países os bens que teriam como objetivo o mercado consumidor ali mesmo. Ou seja, no caso, por exemplo, o Brasil ou os países da América Latina, que são países que têm uma economia no mínimo razoável e a população vai ter condições de comprar esse tipo de produto. Então aí compensa a indústria vir montar uma empresa aqui. Estou dando exemplo só da Ford, porque é o que me vem na cabeça. A Ford monta aqui, sabe que vai vender automóvel da Ford aqui, assim como montaram na Argentina também, tem Ford na Argentina, tem Ford em alguns países da África, inclusive. Então, aí nesse caso compensa. Bom, os países pararam de importar produtos para importar fábricas, né, que são filiais das transnacionais, logo seus lucros são remetidos para os seus países sedes. Eu estava falando de novo a porra do caso da Ford, montou aqui, né, porque compensa mais ele montar o carro aqui, fabricar aqui mesmo, com a nossa mão de obra barata, nossa matéria-prima, isenção de impostos, vende o produto aqui mesmo, o mercado consumidor deixa a porra dos impactos ambientais todos aqui, e o dinheiro que é bom vai lá para casa do caralho, para aquela porra daqueles países, tá bom? Porém, melhor com eles fodendo a gente do que sem eles, que se fosse sem eles teria uma economia muito mais fraca, por exemplo, o desemprego ia ser maior, ainda tem esse lance aí. Bom, houve ainda a necessidade de implantar uma infraestrutura com construção de elétricas e de transportes, etc., feito com dinheiro emprestado dos países ricos. Então, assim, não adianta, por exemplo, a Ford vir e montar a indústria deles aqui, se chegar aqui não vai ter energia para manter a Ford, então tem que ter uma rede de energia boa, logo construções de hidrelétricas. Tem que ter uma rede boa de transportes, não só rodoviário, como naval, como aéreo. Então, rede de transporte tem que ser muito boa e normalmente isso é feito com dinheiro de fora. O cara vai montar, por exemplo, em Angola. A gente vai montar uma Ford aí, mas a gente tem que ter uma infraestrutura. Então, a gente não tem dinheiro, tá bom, a gente constrói. A gente vai construir um porto, uma rodovia, um aeroporto, tudo isso daí, rede de comunicação. Só que a dívida externa vai só aumentando cada vez mais, tá bom? Então a gente lembra que tudo isso daí acaba como deixar os países que já eram pobres mais pobres, né? Que tem empréstimo, tem tudo. Porém, com eles é bom, não é tão ruim assim. Pior seria se não tivesse, porque eles nada estão, pelo menos, gerando emprego e etc, etc. Caberia ao nosso país, falando agora no nosso caso, o Brasil, incentivar a indústria aqui do Brasil. Dei vários exemplos sobre a Ford, né, mas não foi só a Ford que veio para cá, foi Ford, General Motors, Volkswagen, Fiat, Renault, depois abriu as pernas, veio todo mundo, veio Honda, veio Toyota, Kia, Subaru, então, mais a Peugeot, Citroën. Então, essas monte de empresas tudo de fora. E nós tínhamos uma indústria aqui no Brasil chamada Gurgel, acho que nos anos, não sei se foi no final dos anos 70, 80. A Gurgel começou pequenininha, montou um automóvel super compacto chamado BR-800, que foi o primeiro carro a sair com motor abaixo de 1.000 cilindradas, era de 800 cilindradas. E precisou de ter algum incentivo fiscal, não teve nenhum. O governo brasileiro aqui na época não deu, porém abre as pernas para Ford, para General Motors, deixa os caras foder tudo. E a indústria brasileira nada. Então a Gurgel acabou falindo assim. Isso é o que mais me revolta aqui no país, né? Não tem incentivo nenhum para quem é daqui. Bom, isso liquida nossa aula sobre subdesenvolvimento. Tá bom? Gente, lembra de dar um ok, não ok,
um foda-se pra mim. E, gente, é muito importante que vocês coloquem uma crítica aí, tá bom? Ai, quem me conhece pode mandar até no particular, se não quiser. Mas pode colocar aí mesmo, né? Se dá um cliquezinho na bagaça aí embaixo. Fala, ah, aí, professor, você tá da hora, tá chato, tá ruim, tá bom, você fala demais. Alô, gente, obrigado a todos por assistirem o canal. Assinem o canal, divulga essa porra. Beijo pra vocês, adiós.